Olá, pessoal! Paz do Senhor! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast EBD e Você, versão jovem. Hoje vamos para a lição 10 da revista da CPAD com o tema Davi, marido e pai. Quem está comigo mais uma vez é ela, a nossa querida professora Rita. Oi, gente! A paz do Senhor para todos! Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje o tema é profundo e muito necessário. A gente vai olhar para a vida de Davi sob um ângulo que, sinceramente, nem sempre é comentado. Como ele foi na família, como marido, como pai. É isso aí! Antes de começar, vamos ao texto principal da lição. Josué 24:15, parte B. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E também o resumo da lição. Tanto os erros de Davi quanto os seus acertos nos trazem grandes ensinamentos e nos convidam a importantes reflexões. Leitura bíblica em classe. 2 Samuel capítulo 13, versos 2, 5, 10 a 15. Agora, acompanhe conosco a leitura bíblica da lição em 2 Samuel capítulo 13, versículos 2, 5 e de 10 a 15. 2. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. 5. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. 10. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. 11. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. 12. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como uns loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. 14. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. 15. Depois Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe: Não queira, levanta-te e vai-te. Professora Rita. A lição está esboçada da seguinte forma: Introdução. Tópico 1. Família, um projeto de Deus. Subtópicos. A família de Davi, família, nossa base, uma família para a glória de Deus. Tópico 2. No casamento, uma só carne. Subtópicos. Como não conduzir o casamento, um casamento à luz da Bíblia, quem quer um bom casamento. Tópico 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Subtópicos. Como pai, um bom rei, consequências de uma paternidade disfuncional. Vamos começar, professora? Vamos! Introdução. Quando começamos a falar de Davi, alegremente vamos relembrando momentos de sua vida que o levaram a ser conhecido entre os povos. De pastor de ovelhas à posição de rei mais admirado da história de Israel, de matador de gigante a salmista e instrumentalista com destacada sensibilidade espiritual, de ungido do Senhor à menção de um homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22. Porém, quase não se fala sobre a forma como Davi conduziu a sua família. Por qual o motivo? Possivelmente pelo fato de, ao nos debruçarmos sobre os episódios familiares, pouco encontramos como exemplo positivo. Mas esse pensamento é insuficiente, pois mesmo diante dos tropeços do esposo e pai, podemos destacar valiosas lições sobre como conduzir nossas famílias olhando para os insucessos. Quando a gente fala de Davi, normalmente lembramos do guerreiro, do salmista, do homem segundo o coração de Deus. Mas e dentro de casa? Pois é, professor Janilson. Dentro de casa a história é outra, e a Bíblia mostra isso pra gente com muita clareza. Mesmo grandes homens de Deus, como Davi, enfrentaram dificuldades na vida familiar. E hoje a lição nos mostra que a gente pode aprender com os erros e com os acertos também. Tópico 1. Família, um projeto de Deus. Subtópico 1. A família de Davi. Quando olhamos para a família de Davi, nos deparamos com algo diferente do que estamos acostumados.
O herói da fé, homem íntegro, humilde e fiel a Deus, dá lugar a uma postura surpreendente. Marido de muitas esposas, segundo Samuel 5:13, pai de filhos com quem não tinha comunhão, 1 Crônicas 3, 1-9, avesso ao diálogo em família, segundo Samuel 6, 20-23, adúltero, segundo Samuel 11:4, e omisso na educação dos filhos, que, diante do exemplo do pai, tiveram posturas reprováveis, segundo Samuel 13:14, 5:10, 1 Reis 11-31. Sem dúvidas, uma configuração familiar complexa, marcada por tragédias e traições. Vale destacar que diversas fases da vida de Davi foram marcadas por grande arrependimento, busca por restauração e desejo de uma forte comunhão íntima com Deus, como vemos nos Salmos, o que nos permite crer que, embora com muitas falhas, a postura do rei era de profundo arrependimento, temor e busca por uma intimidade com o Senhor. A partir da família de Davi, podemos aprender valiosas lições. Não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Mesmo um homem escolhido pelo Senhor é sujeito ao pecado. A falta do diálogo na família provoca desentendimentos. A ausência de disciplina por parte dos pais contribui para conflitos familiares e a criação de filhos frágeis e imaturos, entre outras. Mesmo diante de tantas dificuldades, convém destacar que a família de Davi é participante da linhagem do Messias, Mateus 1:6. A promessa feita sobre um reino que não teria fim, segundo Samuel 7:16, conecta as gerações da genealogia de Jesus, Mateus 1:1-17, e se concretiza em uma dinâmica que envolve todos nós enquanto filhos de Deus, Romanos 8:16, e bons dispenseiros da sua multiforme graça, 1 Pedro 4:10. Olha só, gente! É chocante ver que um homem tão usado por Deus teve tantos erros dentro da própria casa. Isso mostra que ninguém está imune e que precisamos vigiar, especialmente com a nossa família. Exatamente. A gente às vezes se esforça tanto para ter sucesso lá fora, na igreja, na faculdade, no trabalho, e esquece que nossa primeira missão é dentro de casa. Se a gente não vive o que prega com a nossa família, tem algo errado. E reparem, Davi era o rei de Israel, mas não conversava com os filhos, não corrigia, não orientava, e isso gerou consequências seríssimas. A lição é clara: a ausência de diálogo e disciplina em casa destrói relacionamentos. Mas o lado lindo da história é que Deus não desistiu da família de Davi. Ela fez parte da linhagem de Jesus, ou seja, mesmo com falhas, Deus ainda pode redimir e transformar uma família. É isso, professora Rita. Vamos ao subtópico 2, família, nossa base. A família é um projeto de Deus para abençoar a todos nós. Ela é a nossa base e nos permite vivenciar e experimentar sentimentos, respostas e apoios que não teríamos de forma tão espontânea em outros lugares. Na família, somos constituídos, protegidos, ensinados e preparados para os mais diversos desafios da vida. Cada um de nós é diferente, Salmo 139:14. Porém, algo merece o destaque. Todos somos frutos de histórias e valores que se formam no seio familiar, Deuteronômio 6:6-7, Provérbios 1:8. Em nossas jornadas diárias, somos acompanhados por toda uma herança familiar que é refletida em pensamentos, capacidades e forma de ver o mundo e interagir com ele. Daí a necessidade de fortalecermos os nossos vínculos familiares e vivermos uma postura de edificação para com os nossos entes queridos. Conduzidos pelo Espírito Santo, devemos ter em mente que somos abençoados em família, mas também usados por Deus para abençoarmos os que fazem parte desse núcleo tão precioso. A gente vive num tempo em que muitas famílias estão desestruturadas, né? Mas essa lição nos lembra que a família ainda é projeto de Deus. É ali que a gente aprende a viver, a perdoar, a amar. E não tem família perfeita não, viu? Todas têm suas lutas, mas com o Espírito Santo conduzindo, dá para viver uma realidade diferente. O que importa é que a gente valorize os nossos, cuide dos nossos, abençoe a nossa casa. E olha que forte! Nós somos frutos da nossa herança familiar. Tudo o que vivemos em casa molda quem a gente é. Por isso, é importante buscar cura, restauração e também assumir nosso papel de ser influência positiva na família. Certo, professora. Subtópico 3. Uma família para a glória de Deus. A família foi criada por Deus para a honra do seu nome, e aquela que segue as diretrizes divinas é alvo das promessas e bênção do Senhor. No entanto, muitas são as ideologias que tentam enfraquecer a estrutura familiar
e levar as pessoas a terem suas bases constituídas com outros valores e um esquecimento intencional de Deus, como crenças antropocêntricas, projetos políticos, busca pela autossatisfação, entre outras. Ou seja, uma total inversão de valores. Essas estratégias não terão êxito, pois todas as coisas foram criadas pelo Senhor e nele encontram um real e pleno sentido de existir. Efésios 4, de 1 a 5. Ao criar o homem e a mulher, Gênesis 2, 24, Deus já havia projetado a família com o propósito de ser um núcleo de comunhão, bênçãos e ações em busca de fazer o bem e assim honrar e glorificar o seu nome. Gênesis 1, 28. Para que possamos usufruir da bênção do Senhor sobre as nossas famílias, devemos nos sujeitar à sua palavra e seguir atentamente os seus desígnios. É nítido, a família foi criada para glorificar a Deus. Mas hoje, o mundo tenta inverter tudo. Tentam dizer que família é qualquer coisa menos o que Deus criou. Só que quem anda com Deus sabe que a palavra não muda. Deus criou a família com propósito, com ordem, com bênção. E quando a gente vive segundo a vontade dele, essa bênção se manifesta. Família que ora junta, permanece junta. Família que se apoia, cresce unida. Jovem, valoriza a sua casa. Seja instrumento de paz e restauração onde você mora. Amém, professora Rita. Vamos fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta. Estamos de volta, agora para o tópico 3. Eis que os filhos são herança do Senhor. Subtópico 1. Como pai, um bom rei. A chegada dos filhos é sem dúvidas o acontecimento mais aguardado e precioso na vida de um casal. E Davi foi privilegiado com a casa cheia de filhos. Era uma bela oportunidade de se dedicar a uma paternidade plena, em que seus filhos pudessem aprender aos pés de um dos homens mais célebres da história. Porém, Davi escolheu ter outras prioridades e passou por dificuldades em lidar com a correta educação de seus filhos. Diante deles, foi ausente em 2 Samuel 13, 21 a 22. Pouco dialogou em 2 Samuel 14, 33. Não impôs limites em 1 Reis 1, 6 e 2 Samuel 18, 3. Não supria as necessidades naturais em 2 Samuel 13, 37 a 38. E os mimou com muitos privilégios em 2 Samuel 13, 28 e 15, 8 ao 9. Gente, olha que contraste. Davi era um grande rei, homem de fé, valente, mas como pai deixou a desejar. Isso mostra que sucesso público não substitui presença em casa. Com certeza, professor Genilson. Ter muitos filhos não significa ser um bom pai. Davi teve muitos, mas faltou tempo de qualidade, limite, correção e, principalmente, diálogo. E a gente vê claramente na Bíblia que essa ausência teve consequências sérias. Davi se preocupava com guerras e reinos, mas se descuidou daquilo que era mais precioso, a alma dos seus filhos. Isso serve de alerta para todos nós, pais, futuros pais e até líderes. Autoridade sem presença gera distância, e distância pode gerar rebeldia. Crianças e jovens precisam de atenção, direção e amor verdadeiro. Muito bem, vamos para o subtópico 2, consequências de uma paternidade disfuncional. A partir dessa postura, tristes eventos se sucederam, trazendo muita tristeza e frustrações. O incesto de Aminon com Tamar, no 2 Samuel 13, 14, a vingança de Absalão matando Aminon, em 2 Samuel 13, 28 a 29, o golpe de estado realizado por Absalão, em 2 Samuel 5, do 6 ao 12, 13 e 14, a tentativa de golpe de Adonias em 1 Reis 1, 5 e ainda a condenação de morte a Adonias ordenada por Salomão, seu irmão, em 1 Reis 2, 23 a 24. Mas Davi também teve acertos como pai. Mesmo ausente, amava muito a seus filhos e sofria diante dos infortúnios e tragédias que se abatiam sobre eles. Deixou um grande exemplo a ser seguido enquanto servo de Deus, e os ensinamentos que não passou pessoalmente compilou em seus salmos e músicas. Foi uma referência, sendo considerado o maior rei da história de Israel. As falhas do pai Davi foram grandes, porém com o passar dos anos, seus filhos já podiam fazer suas escolhas e assim seguir bons caminhos. O resultado da ausência de Davi foi um caos familiar. Tragédias, violência, traições e até morte entre irmãos. Tudo isso mostra o peso que tem a formação dentro de casa.
E o mais triste é que isso poderia ter sido evitado com um pouco mais de firmeza, presença e cuidado. A paternidade exige esforço, não só emocional, mas espiritual também. Agora, é importante reconhecer que, mesmo com tantos erros, Davi amava seus filhos. Ele chorava por eles, sentia dor pelas perdas, só que o amor sem ação não foi suficiente. Mas Deus é tão misericordioso que, mesmo com todas essas falhas, Davi ainda deixou um legado: seus salmos, sua história, sua fé. E alguns de seus filhos, como Salomão, seguiram caminhos de sabedoria. Então fica o recado: se você teve uma criação difícil, não se prenda a isso. Quando crescemos, temos a responsabilidade de escolher nosso caminho, e com Deus sempre há uma nova chance. E para quem é pai ou mãe ou deseja ser um dia, seja presente, ouça, oriente, ame com atitude. Os filhos são herança do Senhor, então cuide bem deles. Ok, professora Rita, muito bem. Vamos fazer um intervalo e depois voltamos. Conclusão. Aprendemos muito com Davi, marido e pai. Embora muitos foram os equívocos em sua postura, vemos também virtudes importantes. Sofreu com casamentos fora da vontade divina e filhos inconsequentes, o que lhe custou lágrimas e lamentos. No entanto, sempre teve uma postura amorosa para com seus filhos e sincera com suas esposas. Além disso, independente das falhas, teve um coração contrito e sedento por Deus. Um bom exemplo a todos nós. Meu amigo, Davi foi mesmo um homem de contrastes, grandes vitórias, mas também grandes erros. E a Bíblia não esconde nada disso, justamente para que a gente aprenda. Exato, professora. A lição de hoje deixa claro que não existe família perfeita, mas existe graça suficiente para quem busca viver segundo a vontade de Deus. Casamento, filhos, relacionamentos, tudo isso exige responsabilidade e fé. E mesmo quando falhamos, o coração arrependido, sincero e sedento por Deus, como o de Davi, continua sendo o caminho da restauração. Que essa lição nos inspire a amar mais, cuidar melhor da nossa casa, respeitar o plano de Deus para a família e, principalmente, manter o nosso coração sensível à voz do Senhor. A você que ouviu até aqui, obrigada pela companhia. Que o Espírito Santo continue falando o seu coração ao longo da semana. Até a próxima lição do nosso podcast EBD e Você, versão jovem. Fiquem com Deus. E não esqueça, sua família é um projeto de Deus. Cuide com amor, com oração e com a direção da Palavra de Deus.